Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e hoje vamos aprender um pouquinho mais de ciências. Nós precisamos conversar sobre um assunto bastante sério. Você já perguntou para seus familiares se eles já se vacinaram? Tem que perguntar, uma informação importante que vocês precisam saber. E vocês já perceberam que as pessoas mais idosas já estão recebendo a segunda dose da vacina. Então, a vacina da Covid-19, de algumas marcas, são 2 doses, tá? E as pessoas idosas já estão recebendo a segunda dose, tá? E é muito importante, gente, que os adultos tomem as 2 doses da vacina. Eu trouxe aqui o vídeo, gente, de um velho conhecido de vocês, que é o Zé Gotinha. E ele vai passar uma informação bastante importante para vocês. Espero que vocês gostem. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Viram como é importante tomar a segunda dose? E mesmo vacinado, os cuidados devem continuar. Então, vamos relembrar os nossos combinados, gente. Uma dica importante é lavar as mãos com água e sabão, tá? Então, quem está em casa ou quem está voltando para a escola, gente, continua lavando as mãos. Tá? Então, ali na imagenzinha, as crianças estão lavando as mãos e estão mantendo o distanciamento. Após lavar as mãos, passar o álcool em gel, tá? Também dica muito importante. Caso você precise sair, usar a sua máscara, tá? Então, sempre que você sair de casa, usar a sua máscara. E manter o distanciamento social, certo? Vamos organizar os materiais para esta aula? Presta atenção. Então, o seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Então, observem se todo esse material já está bem perto de você. O seu caderno vai ter que ficar desse formato aqui na aula de hoje. Então, a data, tá? Pede ajuda para um adulto, pergunta qual é a data de hoje. Pula uma linha. Aula 23 de ciências. Pula mais uma linha. O assunto da aula: animais vertebrados, répteis, tá? Observem que tem acento no E, répteis. A professora vai dar um tempo para vocês organizarem o caderno de vocês.
Anotaram? Deixaram bem bonito e organizado o caderno de vocês? Espero que sim. Então, como de costume, gente, vamos relembrar a aula passada. Então, na aula passada, eu comecei fazendo a leitura de uma música, tá? A música se chama O Sapo. E depois a gente conversou um pouquinho sobre essa música e sobre o sapo. Então, nós conversamos sobre aonde o sapo vive, se ele, né, porque ele não tem rabo, ele não tem orelhas, né? Como que é a pele dos sapos? Se eles têm pelo, se eles têm penas, se eles têm escamas, como que eles se locomovem, né? E eu passei também, gente, um videozinho, né, de como que os sapos, né, se comunicam, né? Pensando aí como que vocês conseguem imitar um sapo. E eu comecei a explicar para vocês, gente, sobre os anfíbios. Então, os sapos fazem parte do grupo dos anfíbios, tá? Então, quem são os anfíbios? São animais vertebrados que apresentam a pele úmida, lisa e fina, tá? Então, observem ali na imagem, né? Então, uma pele bem lisinha, fina e úmida. Eles, né, para ajudar a manter a pele úmida, eles estão constantemente secretando um muco, né? Então, por isso que eles são chamados, né, de criaturas viscosas. Eles se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo outros anfíbios e também de pequenos mamíferos. Então, eles têm uma língua, né, bem grande ali que eles conseguem, né, capturar ali um inseto que esteja voando. Por causa da sua pele permeável, os anfíbios são muito afetados pela poluição da água, do ar e pelo também aquecimento global. Então, os anfíbios, gente, eles respiram também pela pele. Lembram dessa informação? Tá? Respiração cutânea. Então, se o ambiente onde eles vivem, né, o local onde eles vivem, a água está contaminada, está suja, né, então eles são bastante prejudicados aí pela poluição das águas. E eles também são bioindicadores, tá? O que significa isso? Aonde tem bastante sapos, né, bastante anfíbios, a gente sabe que aquele local ali é um local preservado, que não tem muita poluição, tá? Então eles ajudam bastante aí no equilíbrio ecológico. Como que é dividido o grupo dos anfíbios, gente? Então, nós temos o grupo dos sapos, rãs e pererecas, tá? Lembrando que muita gente, né, acredita que o sapo é o papai, que a rã é a mamãe e a perereca é o filhinho. Gente, isso não é verdade, tá? Os sapos, rãs e pererecas são espécies diferentes. Isso significa que existe fêmea e macho de sapo, fêmea e macho de rã, fêmea e macho de pererecas. E apesar deles serem parecidos, eles não são iguais, tá? Então, por isso que a professora trouxe essa imagem aqui, mostrando a diferença entre eles, tá? Então, os sapos, eles são maiores, eles têm a pele seca, áspera, rugosa, cheia de verrugas, tá? Eles conseguem dar apenas pequenos saltos e geralmente ficam em locais com pouca água. Já a rã possui a pele mais fina, úmida, brilhante. As patas traseiras são longas, correspondendo a mais da metade do seu tamanho. Gostam de água e vivem perto de lagoas. E a perereca. São pequenas e de pele lisa. Possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados, e suas pernas finas e longas permitem grandes pulos, tá? Então, a perereca, gente, a pata dela é maior que o tamanho do corpo dela, tá? Se comparado. Então, por isso que ela consegue dar grandes saltos. E a perereca, ela consegue grudar, né? Ela gruda em parede, ela gruda na árvore, né? O sapo já não consegue fazer isso. Então, observem que eles, né, são parecidos, mas eles não são totalmente iguais. Outro grupo, que talvez vocês não conheciam, tá? São o grupo das cobras cegas, ou também chamado de cecílias, tá? Então, eles têm, né, o formato de corpo bem diferente do sapo, tá? Não possuem patas e o corpo é alongado, né? Possuem o corpo liso e sem escamas. Então, pelo fato de não possuírem escamas, elas não podem ser confundidas com as serpentes. E também,
por último, o grupo das salamandras. Tá? Então, a salamandra, ela possui cauda, tá? O corpo alongado, 4 patas. No entanto, né, não podem ser confundidas com as lagartixas, né, já que elas não possuem escamas e nem unhas. Tá? Então, elas têm também a pele diferente das lagartixas. Outra característica bastante interessante que eu conversei com vocês na aula passada, gente, foi sobre a metamorfose dos sapos, tá? O que seria essa metamorfose, gente? Então, o sapo, né, ele coloca ovos. Lembrando, gente, informação muito importante. Os ovos dos sapos não têm casca, tá? Então, por isso que esses ovinhos têm que ficar na água ou em locais úmidos, tá? Porque se não estiver perto de água, né, vai perder, o embrião perde água, tá? Então, ele não tem aquela casca protetora, que nem a gente vê aí, por exemplo, no ovo de galinha. Tá? Então, o ovo do sapo não tem casca. Então, os filhotes, eles se desenvolvem dentro dos ovos, e quando eles nascem, gente, eles são seres aquáticos, tá? Eles vivem o tempo todo na água. O corpo deles, gente, eles não têm, né, as patas, e eles possuem cauda. Vocês lembram do peixe? Né? O peixe, ele tinha uma cauda que ajudava, né, para ele conseguir nadar. Então, o filhotinho do sapo, né, que a gente chama de girino, ele também tem essa cauda, tá? Que facilita ali para ele poder nadar. Depois, gente, com o tempo, vão aparecer primeiro os membros, né, as patas dele. E depois, gente, essa cauda, ela vai sumir. Então, conforme ele for crescendo, essa cauda, ela não vai existir mais, né? Ela vai ser recolhida, né, que a gente chama, tá? E ele vai ficar com o formato de corpo que a gente conhece. Quando ele chega, gente, a esse estágio, né, que o formato do corpo, né, que ele está completo, ele já pode sair da água, tá? Ele pode viver no ambiente terrestre. É claro que ele tem que viver, né, de preferência perto da água, de lugares úmidos, porque a pele deles, né, necessita dessa umidade. Mas ele não precisa ficar o tempo todo na água, tá? Então, é uma característica muito importante dos anfíbios. Agora é com você. Eu pedi para vocês, gente, na aula passada, criar uma história em quadrinhos, contando, né, como que acontece aí a metamorfose nos anfíbios. Então, vocês tinham que pensar, né, por exemplo, o nascimento, né, de um anfíbio, né, pode ser um grupinho de irmãos, quem sabe, né? A vida dele como girino, né? Vivendo na água, o aparecimento das patas, a perda da cauda, até a fase adulta que ele já pode ficar fora da água, tá? Então, vocês pensarem aí numa história em quadrinhos. Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham gostado de fazer essa atividade. Que vocês tenham aprendido bastante aí sobre os anfíbios. Vamos para a aula de hoje, que também é bastante interessante. Pessoal, eu, né, já expliquei várias vezes para vocês, mas é importante a gente estar sempre relembrando que nós estamos falando sobre os animais vertebrados, né, aqueles que possuem a coluna vertebral. Falei para vocês sobre a classificação dos animais vertebrados. A primeira classificação é a dos peixes, tá? Então, os peixes, que foi a primeira aula de vertebrados que nós tivemos. Depois, nós falamos sobre os anfíbios, tá? Que foi o tema da aula passada, que são sapos, rãs, pererecas, salamandras. E hoje nós vamos falar sobre os répteis, tá? As características dos répteis. Percebam o seguinte, tá, gente? Os peixes, eles são totalmente aquáticos, tá? Então, eles têm uma série de características que fazem com que eles sejam totalmente aquáticos, tá? Lembram disso? Eles possuem, né, a respiração através das brânquias, o formato do corpo, né? Eles não têm patas, né? Eles não têm membros, né? O corpo deles a gente chama de hidrodinâmico, né? Que para facilitar ali o processo de natação, né? Ele tem nadadeiras. Então, ele tem uma série de características para viver no ambiente aquático. Os anfíbios, eles já são um pouco diferentes.
eles são terrestres, mas eles iniciam a vida deles no meio aquático. Então, os girinos, eles são aquáticos, são totalmente aquáticos. Depois, conforme eles vão crescendo, que eles vão se tornar animais terrestres. Mas outra característica importante, os anfíbios, gente, eles precisam da água, tá? Eles precisam viver sempre perto da água, sempre perto do ambiente úmido, tá? Característica importante dos anfíbios. A aula de hoje é sobre os répteis. E os répteis, eles são terrestres, tá? Então, observem a evolução aí, né, da classificação dos animais vertebrados. Tá? Então, os répteis já são animais totalmente terrestres. Então, hoje a gente vai falar sobre todas as características que eles têm para poder viver no ambiente terrestre. Então, gente, o assunto é sobre répteis. Então, eu trouxe uma historinha para vocês, que é sobre o sapo e a cobra. Eu trouxe uma cobra aqui. Então, prestem atenção lá. Era uma vez um sapinho que encontrou um bicho comprido, fino, brilhante e colorido, deitado no caminho. Olá, o que você está fazendo estirada na estrada? Estou me esquentando aqui no sol. Sou uma cobrinha. E você? Sou um sapo. Vamos brincar? E eles brincaram a manhã toda no mato. Vou ensinar você a subir na árvore, se enroscando e deslizando sobre o tronco, disse a cobra. E eles subiram. Ficaram com fome e foram embora, cada um para a sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Obrigada por me ensinar a pular. Obrigada por me ensinar a subir na árvore. Em casa, o sapinho mostrou à sua mãe que sabia rastejar. Quem ensinou isso a você? A cobra, minha amiga. Você não sabe que a família da cobra não é gente boa? Eles têm veneno. Você está proibido de brincar com cobras e também de rastejar por aí. Não fica bem. Em casa, a cobrinha mostrou à mãe que sabia pular. Quem ensinou isso a você? O sapo, meu amigo. Que besteira! Você não sabe que a gente nunca se deu bem com a família do sapo? E bom apetite! Para de pular. Nós cobras não fazemos isso. No dia seguinte, cada um ficou no seu canto. Acho que não posso rastejar com você hoje, pensou o sapo. A cobrinha olhou, lembrou do conselho da mãe e pensou: se chegar perto, eu pulo e o devoro. Mas lembrou-se da alegria da véspera e dos pulos que aprendeu com o sapinho. Suspirou e deslizou para o mato. Daquele dia em diante, o sapinho e a cobrinha não brincaram mais juntos, mas ficaram sempre pensando no único dia em que foram amigos. Moral da história: essa fábula do folclore africano pode servir para uma reflexão sobre como o mundo seria melhor sem os preconceitos que afastam as pessoas. Gostaram da história? Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela? Em sua opinião, é possível haver amizade entre um sapo e uma cobra? Gente, aquela ali é uma fábula, né? É uma história inventada. É claro que o sapo e a cobra, elas, né, não se comunicam. Mas, na sua opinião, é possível o sapo e a cobra serem amigos? Porque, apesar de aconselhada pela mãe, a cobrinha não engoliu o sapinho no segundo encontro. Vocês perceberam que no conversa com a mãe falou para ela, bom apetite. Mas por que ela não se alimentou do sapinho? Como
que a cobra, gente, ela é descrita no texto? Vocês pararam para pensar? Como que você consegue descobrir que quando, né, como está falando ali de algumas características, está falando de uma cobra? Como que ela é descrita nesse texto? Fora essas características, que outras características você daria para uma cobra? Se eu perguntasse para você o que é uma cobra, que características que você daria a ela? Eu vou dar um tempinho para você anotar. Pensaram nas características da cobra? Olha o que eu trouxe aqui, hein? Olha que interessante, gente. Então, para nossa aula dos répteis. Pessoal, preciso conversar uma coisa bem importante com vocês. Você já deve ter percebido que na aula de peixes, eu trouxe um peixe, tá? E eu mostrei as características do peixe. E na aula dos anfíbios, eu não trouxe um sapo, tá?
Uma coisa muito importante, gente. Os peixes, eles são vendidos, né, para alimentação, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês que existem pessoas que pescam peixe, criam peixes, esses peixes, eles são vendidos e a gente pode consumi-los, tá? Então, eu comprei aquele peixe numa peixaria, tá? E depois eu pude consumir aquele peixe. Os sapos, gente, sapos, rãs, pererecas e tudo mais, a gente não tem esse costume, tá? Então, por isso que eu não ia, né, tirar um sapo do ambiente dele para trazer aqui para vocês, tá? Então, a gente estuda ele através de imagens. Esses animais que eu trouxe aqui, os répteis, e vou mostrar, né, outros animais nas próximas aulas, gente, eles são animais taxidermizados, tá? O que significa isso? Esses animais, eles eram vivos, tá? Eles morreram, geralmente por alguma causa natural, tá? E eles passaram por um processo onde eles, né, ficam taxidermizados, né? Eles ficam assim e eles conseguem durar mais tempo para a gente, né, poder estudá-los, tá? Então, eu não posso estar tirando nenhum animal do ambiente e estar trazendo, né, só para trazer por uma aula, tá? Então, esses daqui que eu vou estar apresentando para vocês estão no Museu de História Natural. Quem tiver interesse, né, pode um dia conhecer lá o Museu de História Natural, que existem outros animais também que estão taxidermizados, tá? Então, são animais de verdade, tá? Que já foram vivos e passaram por um procedimento e hoje são usados para estudos, tá? Então, entendam o motivo que eu não pude trazer um sapo aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Então, vamos à nossa aula de répteis. Quem são os répteis, tá? Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar com sucesso e definitivamente o ambiente terrestre. Eles desenvolveram algumas características adaptativas, tais como presença de casca calcária que envolve o ovo para proteger o filhote. Lembra no anfíbio, gente, que eu falei para vocês? Os ovos de anfíbio não têm casca. O dos répteis já tem, tá? Então, é uma característica bastante importante. Outra característica que faz com que eles sejam animais terrestres é a pele impermeável, seca e sem glândulas. Mais uma vez, comparando com os anfíbios. Lembra que a pele dos anfíbios, ela era uma pele permeável, tá? Que permite a passagem da água. Era uma pele úmida, né? E tinha muitas glândulas, secretavam muitas glândulas. A dos répteis, gente, isso não acontece, tá? A dos répteis é uma pele impermeável, tá? Então, a água, ela não penetra na pele, né? É uma pele seca, né? E também não possuem glândulas. Então, olha ali a imagem, a pele do jacaré ou de um crocodilo. Pele revestida por escamas epidérmicas, como é o caso das cobras e dos lagartos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto ali a pele das cobras e dos lagartos. E nós também temos o caso, né, gente, da nossa amiga aqui, tá? A tartaruga. Tá? Então, a tartaruga, ela tem, né, placas ósseas, formando uma carapaça que protege o animal contra a desidratação. Então, é uma característica bem marcante, né, do grupo das tartarugas, a presença dessa carapaça. Os répteis, tá? Esses animais precisam do calor do sol para se aquecer. Pois, assim como os anfíbios, eles não regulam a temperatura do corpo, tá? Então, mais uma comparação, tá? Lembra que os anfíbios, a temperatura do corpo deles é conforme a do ambiente. A dos répteis também, tá? Então, observem ali, gente, o lagarto, tá? Vocês já devem ter escutado aquela expressão assim, lagarteando no sol, tá? Então, a pessoa tá lá, deitada no sol, né? Aquecendo o corpo. O lagarto faz muito isso. Tá? Então, a temperatura, eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Então, eles precisam do calor do sol para conseguirem manter, né, uma temperatura um pouco mais elevada do corpo deles. E por esse motivo, né, a gente não encontra esses animais, né, com frequência em ambientes muito gelados. Então, eles fazem parte aí da floresta tropical. Vamos à classificação dos répteis? Tá? Então, assim como os anfíbios, assim como os peixes, né, existe uma classificação. O primeiro grupo, gente, é o grupo das tartarugas, tá?
Então, as tartarugas, os cágados e os jabutis. Gente, elas são muito parecidas, tá? Todas possuem essa carapaça, tá? Mas elas não são, né, da mesma espécie e possuem características diferentes, tá? Então, observem ali as imagens, né? Então, a tartaruga, os cágados e os jabutis. Características diferentes entre eles, gente. Observem lá. O cágado, gente. Os cágados, eles são terrestres e aquáticos, tá? Eles têm que viver sempre, né, perto de rio, tá? Perto de lagoa, perto de umidade. Eles têm um casco mais achatado. Patas com membranas interdigitais e também conseguem dobrar o pescoço lateralmente. A tartaruga, ela é aquática, tá? O casco é leve e hidrodinâmico. Então, a tartaruga, o casco dela é menor, tá, gente? É mais baixinho, porque facilita ali para ela poder nadar. Pata em formato de remos, tá? Então, observe ali no desenho como que é a pata da tartaruga. E retrai o pescoço verticalmente. E, por último, o jabuti, tá? Que é esse aqui que eu trouxe, tá? O jabuti. Ele é terrestre, o casco dele é alto e pesado, então observe aqui que o casco dele é alto, tá? A pata dele é arredondada e ele retrai o pescoço verticalmente. Então, ó, nosso amigo jabuti, tá? Então, o casco dele é mais alto, tá? As patas dele são arredondadas. E por que ele tem essas características, gente? A pata, como ele é um animal terrestre, ajuda ele a conseguir se locomover, tá? A tartaruga, o casco dela é mais baixo para facilitar para ela nadar. E a pata dela, gente, é parecida com um remo, tá? Que ajuda ali também ela a conseguir nadar, tá? Então, são parecidos, mas não são iguais, tá? Tem características diferentes. Entendido até aqui? Então, vamos para o próximo grupo, que é o grupo das serpentes e dos lagartos, tá? Característica importante desse grupo, gente, o tipo de pele, tá? Então, eles têm o corpo formado por escamas, então, tanto as serpentes quanto os lagartos. Vamos observar mais de pertinho como que é a pele desses animais? Pessoal, então observem aqui como que é a pele do lagarto, tá? Então, observe a presença das escamas. Tá? Então, o grupo dos lagartos e da serpente, a presença das escamas. E olha a diferença, pessoal, da pele da tartaruga, tá? Então, observem como é uma pele, tá? Gente, ela é mais grossa. Tá? Então, uma pele diferente das serpentes e dos lagartos. Observaram? Então, assim, gente, outra característica bem interessante desse grupo é a diferença de tamanho, tá? Existem cobras que são muito pequenas, existem cobras que são muito grandes. E os lagartos também, tá? Tem lagartos que são pequenos e existem lagartos que são muito grandes. O próximo grupo, gente, é o grupo dos crocodilos e dos jacarés, tá? Então, vejam, crocodilo e jacaré não são os mesmos animais, tá? Então, assim como as tartarugas são parecidas, mas não são iguais, o crocodilo e o jacaré também, tá? Característica importante deles também é o tipo de... a pele deles, tá, gente? É uma pele também... São é uma pele mais grossa, tá? Se comparado ali com a pele das cobras, tá? Eu trouxe aqui, gente, também para vocês a diferença entre o crocodilo e o jacaré, tá? O crocodilo, né? Então, observem a mandíbula, né? Então, a mandíbula do crocodilo é em formato V e a do jacaré é em formato em U. E os dentes, tá? Então, o crocodilo, os dentes aparecem, né? Quando ele fecha a boca, aparecem os superiores e os inferiores. E do jacaré, somente aparecem os dentes superiores, tá? Aqui no Brasil, gente, nós só temos jacaré,
tá? Então, a gente só encontra aí espécies de jacarés. E, por último, o grupo da tuatara, tá? Esse aqui, gente, nós não temos aqui no Brasil, tá? É um grupo, só ela que faz parte desse grupo, e esse animal só é encontrado ali na região da Nova Zelândia, tá? Então, aqui no Brasil nós não temos. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos répteis, tá? Os répteis são animais que fazem parte da cadeia alimentar de diferentes ecossistemas. Sendo assim, a extinção de alguma dessas espécies, bem como o desenvolvimento descontrolado, pode colocar em risco o equilíbrio do ecossistema, tá? Então, gente, eu trouxe aqui uma imagem que a gente chama de cadeia alimentar, tá? Mais pra frente vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês entenderem. Um animal se alimenta de outro animal, tá? Então, no caso ali, a águia se alimenta da cobra, né, da serpente, a serpente se alimenta do rato e o rato se alimenta do grilo, tá? Então, um animal se alimenta do outro. Então, cada animal serve de alimento, tá, para um outro grupo de animal, tá? Isso dentro ali dessa cadeia alimentar que eu trouxe de exemplo para vocês. O que seria esse desequilíbrio, gente? Quando algum desses animais, né, entra em extinção, né, sai daquele ambiente, acaba causando um desequilíbrio nesse ambiente, nessa cadeia alimentar. Então, pensando nesse exemplo aqui, eu retirando, né, a serpente. Tem um monte de gente que não gosta de serpente, daí, né, mata a serpente e tal. Pensando no local onde ela mora, gente, ela se alimenta de alguns outros animais e ela serve de alimento para outros animais. Se ela sumir deste ambiente, olha o que vai acontecer. A ave, né, vai ficar sem alimento, tá? Então, a ave pode entrar em extinção porque, né, por falta de alimento, né, por menos, né, quantidade de alimento. E o que vai acontecer com o rato? Vai ter uma superpopulação de ratos, tá? Porque não tem a serpente para se alimentar dele, tá? Então, é isso que a gente considera como o desequilíbrio, tá? Então, quando um animal ele entra em extinção, acaba causando esses desequilíbrios no ambiente. Alguns desses também, gente, desses répteis, servem de alimento, tá? Para o ser humano. Então, como é o caso ali, né, dos lagartos e jacarés, tá? Então, algumas pessoas gostam de se alimentar de lagartos e jacarés. E também, né, algumas espécies apresentam potencial farmacêutico, como é o caso do veneno da jararaca, tá? Responsável pelo desenvolvimento de medicamentos. Então, também, né, o veneno dessas cobras, dessas serpentes, são usados ali para fazer alguns medicamentos. Então, pessoal, para encerrar a aula, lá no início eu expliquei para vocês que os peixes, né, precisavam de algumas adaptações para viver no ambiente aquático. Os anfíbios, né, eles vivem metade do tempo, né, na água, metade do tempo na terra, e os répteis têm algumas adaptações para viver no ambiente terrestre. Eu vou pedir para vocês, gente, anotarem 3 características, tá? 3 adaptações que os animais, como por exemplo os peixes, precisam para viver no ambiente aquático, tá? Que características diferentes que eles têm e quais características os seres precisam para viver no ambiente terrestre, como por exemplo os répteis, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho.
Conseguiram? Pensaram aí, gente, em adaptações? Espero que vocês tenham feito essa atividade. Então, hoje nós falamos sobre os répteis, né? E todas as características que eles possuem, que esse grupo possui, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!